Bom, agora nós voltamos com a atividade, apostila, natureza e cultura, pessoal. Ficha 5, tá? Aqui, a fichinha 5, que é essa aqui. O que nós vamos fazer hoje? Pessoal, nós vamos fazer o seguinte. Ontem, a professora deu na ficha número 4 a historinha da aldeia dos Caiapós. Eu quero até fazer uma correção. Ontem eu falei Caipós, tá, pessoal? É Caiapós, tá? É que às vezes nós não estamos acostumados a falar algumas palavras e a gente acaba aqui ficando empolgado dando aula para vocês e sem querer, às vezes sai alguma coisa errada, mas eu já estou fazendo a correção, tá bom? Tá bom? É Caiapós. Então ontem eu li o trecho da história para vocês, aonde falava o que os homens da aldeia indígena faziam, o que as mulheres faziam e o que as crianças faziam, tá? Antes de eu voltar na ficha número 5, eu vou ler novamente para vocês o que fala esse trecho para poder fazer a ficha 5. Então vamos lá, galerinha do Infantil 3. A Pro vai reler o texto para vocês. Gente, tá frio aqui, viu? Bom, vamos lá. Os primeiros habitantes aqui chegaram, viviam em grupos. Alguns deles moravam perto do mar, outros perto de áreas verdes e rios. Com a chegada dos portugueses ao Brasil, essas pessoas passaram a ser chamadas de indígenas, porque os europeus acreditavam que estavam desembarcando nas Índias. O tempo passou e a população diminuiu. Porém, alguns desses grupos ainda vivem no Brasil, mantendo seus hábitos e costumes. Presta bem atenção aqui nesse trechinho, porque é onde nós vamos fazer a atividade da ficha 5. Os Caiapós, por exemplo, moravam em aldeias construídas em um lugar grande. Por exemplo, a Pro errou aqui, Os Caiapós, por exemplo, moravam em aldeias construídas em um grande círculo. As mulheres cuidam das crianças e da casa, e os homens caçam e pescam. Além disso, pintam o corpo, decoram seus utensílios e fazem ornamentos para expressar sua arte e cultura. Então, pessoal, como que era a aldeia deles? A aldeia deles tinha um terreno e nesse terreno eles faziam o quê? Aldeia em círculo. Nós aprendemos o círculo lá em matemática na forma geométrica, viu, pessoal? Então, todo mundo sabe o que é um círculo. Então, eles montavam a aldeia em forma de círculo. Ontem, o Luca foi o Luca? Acho que foi. Montou, se não foi o Luca, vocês me desculpam, gente. Fez a aldeia em formato de círculo, tá bom? Que é uma tradição deles. E as mulheres cuidavam o quê, galerinha? Da casa, das crianças. E os homens? Os homens tinham obrigação de sair para caçar e pescar e trazer o alimento para a família. E também o que eles faziam? Eles se pintavam, tá? Isso às vezes acontece na maioria das aldeias indígenas. Os índios, eles têm esses costumes mesmo de pintar o corpo. Eles acham bonito. É como a gente às vezes tem algum costume. Às vezes, vamos supor, de usar um brinquinho, de passar o batom, de se maquiar. Isso é um costume da gente. E os índios gostam do quê? De se pintar, tá bom? Então, essa é a leitura para nós fazermos a nossa fichinha aqui, número 5. Então, aqui tá escrito assim na fichinha número 5. A gente vai mostrar para vocês. Aqui, ficha número 5, tá? Nós temos 2 quadrinhos aqui.
O primeiro quadrinho, tá escrito assim, ficha 5, o homem e a tecnologia. Nas aldeias, o que as mulheres fazem? A Pro leu lá para vocês o que as mulheres elas fazem na aldeia do Caiapós. Elas fazem o quê? Vamos voltar lá e ver. Ó, as mulheres cuidam das crianças e da casa. Então, é a função da mulher cuidar da criança e da casa. Então, vocês vão escrever para Pro aqui no quadrinho número 1. O que as crianças as mulheres fazem? Cuidam da casa e das crianças. Então, vocês vão escrever nesse quadrinho aqui para a professora. Número 2. E os homens? O que os homens fazem, pessoal? Fala para a Pro. A Pro leu lá para vocês. Os homens, eles fazem o quê? Eles têm que sair o quê? Para caçar, trazer a caça para casa, ou seja, o alimento, e eles o quê? Se pintam. Então, nós voltamos na fichinha 4, tá? Para ver aqui, ó. E os homens caçam e pescam, e além disso, pintam o corpo e decoram seus utensílios e fazem ornamentos para expressar sua arte e cultura. O que é ornamentos, professora? Ornamento, às vezes, assim, são coisas, objetos de decoração. Eles fazem arco e flecha com bambu que eles vão tirar do mato. Eles fazem cuia. A cuia é um negocinho redondinho assim, ó, que nós fazemos para tomar água, colocar alguma coisa. Eles fazem aquele objeto que faz o movimento da chuva, é que eu não tenho. Ontem eu fui olhar se eu tinha o arco e flecha dos meninos daqui de casa. A Pro não tem. A Pro só tinha um birimbau. Tá bom? Então, vocês vão colocar lá. E os homens? Vocês vão colocar aqui na atividade número 2, no quadrinho 2. E os homens, o que fazem? Caçam e pescam, tá? Pode colocar isso, caçam e pescam, tá? E se vocês quiserem, depois que vocês escreveram, embaixo, desenhar, que tem bastante espaço, vocês podem, que nem o que as mulheres fazem, elas vão cuidar da casa e da criança. Vocês podem desenhar a casinha, que o índio, ele mora na oca. O índio não mora que nem nós moramos em casa, em prédio, entendeu? Então, vai desenhar a oca, que a professora colocou até um link ontem. Vai desenhar a oca e as crianças brincando em volta da oca, tá? E os homens? Vocês podem desenhar os homens caçando, tá bom? Não tem problema. E fazendo, pintando o corpo e pescando também, que era coisa que eles estavam fazendo, tá bom? Agora, vocês assim em casa, né, ou até com a Pro aqui, vamos lá. Aqui embaixo na ficha fala assim: comente com seus colegas e responda como os Caiapós pintavam o corpo e seus utensílios. Vocês acham que ele tinha tinta guache para poder pintar o corpo? Da onde eles tiravam tinta? Isso que eu quero saber de vocês. A Pro não vai falar agora. Isso é uma pergunta que eu vou deixar para vocês pesquisarem. Pode pesquisar aí no Google, na internet, né? Ou até com o papai, com a mamãe. E vocês vão gravar um vídeo falando para a professora como que os índios pintavam o corpo, como que eles achavam a tinta dentro da floresta para poder pintar. Eles pegavam o quê? O barro do chão através da árvore. Como que eles faziam? É mágica? Não é mágica? O que acontecia com eles? Como eles achavam a tinta? Então, essa é uma atividade de lição de casa para vocês. Vocês vão filmar, viu, papai e mamãe?
vocês vão filmar para a professora como, né, os índios achavam a tinta para pintar o corpo e os seus utensílios, tá? Então, isso é uma lição de casa que a Pro deixou para vocês. Não é escrita, mas é verbal, é linguagem oral, tá bom, pessoal? Então, vocês vão fazer essa atividade e, por favor, todo mundo envie no Clipe Escola o vídeo, tá bom? Essa é a nossa aula de natureza e cultura. Agora nós vamos para a nossa aula de artes. Beijo, vamos separando a aula de artes aí, galerinha.